Bom dia para todos. Estamos aqui mais uma vez, né, para os estudos do livro Boa Nova, né? E que é esse aqui, de Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier. E nós vamos estudar a lição 27, que é a oração do horto, né, nos Montes das Oliveiras. E nós estamos aqui no Centro Espírita Casa do Caminho, né, fazendo esse estudo. Já estamos se aproximando de um próximo ano, né? Já estamos aí dia 29, né? Daqui a pouco vamos iniciar um outro ano, né? E vamos aqui pedir, né, aos amigos espirituais que nos amparem nesse estudo, né, que possa trazer maior compreensão a cada um de nós, com o que o Humberto de Campos traz, junto com a psicografia aqui do Chico Xavier, né? E espero que a gente possa, né, a gente continuar juntos para o próximo ano, com as participações efetivas do grupo, né, para que a gente mantenha todos os trabalhos na casa, né, é de suma importância, né, os trabalhos que nós temos com as pessoas que ali frequentam, né, as famílias a qual a Casa do Caminho auxilia, né. Então vamos aqui começar. Então, nessa lição, o que ocorre? Já é sobre uma oração que Jesus vai fazer. Já está chegando já a questão do Calvário, né, da sua crucificação. E ali ele está reunido com os 12 apóstolos, né? E ali vão passar alguns momentos, né? Ele faz uma oração muito sentida, né, de muita profundidade, né? E depois tem alguns acontecimentos, né, que o João e Tiago e Pedro, eles acabam dormindo, e que Jesus tinha pedido que eles orassem e vigiassem, né? E ali Jesus chama a atenção deles e pede para que eles continuem a orar. Passado pouco tempo, eles retomam de novo ao sono e Jesus fala de novo com eles, né? E tem também aqui, demonstra muito a reação que cada apóstolo, né, acabou tendo diante da crucificação. Então, como é que as pessoas, nós reagimos diante de tantas dificuldades, né? E nesse momento ninguém acaba auxiliando Jesus. Então, eles que estavam mais próximos, né? Pedro, que sempre prometeu dar a vida por Jesus, todos, de uma certa forma, se retraem em relação a dar uma ajuda realmente efetiva, né? Devido a tantas coisas que Jesus estaria sofrendo ali, né? Então, isso demonstra para todos nós como é que nós reagimos diante das dificuldades. Será que nós vamos nos manter firmes diante dos nossos entes queridos, que muitas das vezes estão precisando da nossa ajuda e nós recuamos? Qual é o nosso comportamento, né? Então, Humberto de Campos vem narrando e vem trazendo, né, os diversos comportamentos desses discípulos que estavam muito próximos de Jesus, né? E as coisas se transcorrem, né? Eu estou trazendo aqui um pouco disso aqui, né, para a gente ter uma ideia do que a gente vai
poder ver aqui dentro da lição, né? Então, assim, em termos gerais, é basicamente isso, né? E eu também trago nos domínios da mediunidade de André Luiz, um trechinho, né, que vai falar exatamente sobre a questão dos apóstolos terem dormido. Não diretamente dos apóstolos, né, mas da oportunidade que, quando nós estamos em alguma palestra ou orações, né, e que a gente acaba não vigiando e acabamos dormindo, né? Então, assim, vou trazer isso e a gente poder, lendo aqui, discutindo, né, mostrando as coisas aqui, né, que estão bem claras aqui dentro, né? Mas é importante que a gente possa parar e ter uma reflexão diante de tudo aqui, de todos esses acontecimentos que são trazidos, né? E uma coisa assim importante que depois que Jesus pediu Pedro, Tiago e João, né, chamou eles para o monte, né, e são os três também que se afastaram, né, naquela passagem da transfiguração de Jesus, que aparece Elias e Moisés, né? E esses apóstolos, eles ficam felizes por estarem sendo chamados por Jesus, né? Eles se sentiram muito prestigiados, né? Porque se sentiram assim, como Jesus teria uma confiança realmente muito grande neles, né? Porque eles foram chamados para conversar com Jesus, né? Para poderem orar aqui nessa passagem, né? Então vamos lá. E também se passa, né? Isso aqui é logo depois daquela cena do que Jesus lava os pés dos discípulos, né? Então Humberto Campos começa assim: depois do ato de humildade extrema de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava à mesa do banquete singelo e, antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Aqui eu trago aqui só um exemplo que aconteceu comigo, essa questão de extrema humildade de Jesus, né, de lavar os pés dos discípulos, né? Eu estava trabalhando e eu acabei me machucando, né? E naquele exato momento passava o presidente da minha empresa, né? E ele imediatamente veio, me socorreu, me botou sentado, pediu uma cadeira, né? Tirou, porque tinha furado o pé com um prego, né? E tira meu tênis, e eu totalmente constrangido. Na época eu estava com 26 anos, né? Não esqueço disso. E aí, quando eu olho aqui a humildade extrema, né, de Jesus, eu fico pensando na questão dos apóstolos, né? Como é que eles não se sentiram da mesma forma como eu me senti em relação ao novo de casa, que eu tinha acabado de entrar na empresa, né? E aí o presidente vai, tira minha meia, limpa meu pé. Olha, foi uma situação muito constrangedora, né? E eu imagino aqui o quanto que esses discípulos ficaram, né? Porque realmente é uma situação de muita humildade, de muita dedicação de Jesus, para demonstrar, né, que todos nós somos iguais, todos nós temos grandes necessidades, né, e que a gente tem que estar todo mundo junto, né? Eu acho que, assim, para mim, esse trecho do lava-pé, para mim, eu percebo dessa forma, né?
que realmente Humberto de Campos coloca, né? Humildade extrema, né? Mas, dando continuidade aqui, vamos ver aqui a oração que Jesus faz, né? Pai Santo, eis que é chegado a minha hora, acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo, né? Então Jesus, aí deixa eu só ler aqui mais um trechinho. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiaste, né? Então aqui logo nesse início dessa oração, Jesus pede forças ao Pai, né? Mostrando que ele quer realmente mostrar esse Deus, né? Que de toda bondade, de todo amor, e que ele estava ali para dar o testemunho disso, né? Que ele iria passar por um sacrifício extremo, e esse testemunho ele coloca como o sacrifício supremo, né? Mas para trazer esse Deus, né, de amor, de bondade, para que as pessoas passassem a conhecer, né? Porque até o momento, na época, se tinham vários deuses, né? Então ele traz um Deus de amor, de justiça, de bondade, né? E continuando aqui, nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse, né? Então, assim, quer dizer, Jesus já recebia uma luz muito antes do planeta Terra existir, né? Então, para a gente ter uma ideia aqui, em termos de anos, né, da Terra, são 4,5 bilhões de anos. E Jesus já recebia a luz de Deus. Então, para a gente ter uma ideia, né, já que ele é o governador que trabalhou na elaboração desse planeta, né, para a gente perceber o quanto que esse Cristo, que esse irmão que nós temos, há quanto tempo ele já está à frente de nós, né? Aí continuando, né? E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que, silenciosos, lhe acompanhavam a rogativa, continuou: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu nos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Quer dizer, tudo que Jesus fez, na realidade, foi trazer a palavra de Deus, mostrar a existência desse Deus que até então era desconhecido, né? Esse Deus de amor e bondade, né? Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te, particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos, né? Então aqui Jesus pede, né, forças para que esses discípulos possam ter forças para transmitir a palavra de Deus, né? Nesse Evangelho que Jesus veio transmitir a todos nós. Então, como a gente traz alguma coisa nova, nós aqui ainda encarnados, ser humano ainda, nós temos grandes dificuldades para mudanças, né? Então, imagina você trazer algo
que era completamente diferente da época, né? Então, você tem que ter forças, rogar realmente a Deus para que você possa abrir os seus caminhos e que tenha as ajudas espirituais para que se possa levar esse evangelho, né? Até hoje nós temos grandes dificuldades em relação a isso, né? Então imaginemos naquela época ainda, né? Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo, né? Então aqui Jesus já se declara, né, essa união a Deus, né, para nós percebermos, né, essa grandeza de Jesus, né, a que nível espiritual ele já se encontrava, né? Deus, dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que, nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, porque pertencem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa, né? Então aqui Jesus traz para nós essa relação, né, com a questão do Pai, para que nós ainda, ao nível que nós estamos ainda nessas, como ele coloca, essas ilusões, dessas convenções que nós temos. Mas, com o passar do tempo, com muito esforço, dedicação, nós vamos nos evoluindo para chegarmos, né, como Jesus já colocou, a sermos iguais a Ele, né, ou até acima dele, né, como se coloca. Então, traz aqui essa questão, né, de quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa, né? E essas lutas são as nossas lutas internas, né? E nós temos grandes dificuldades e temos que corrigir isso. Então nós temos que trabalhar em cima de tudo. E todas as dificuldades, tudo que passamos na vida, né, tem um grande propósito, né? A gente não pode ficar diante das dificuldades achando que elas estão ali apenas para sofrimento. Não. Para que nós possamos realmente aqui, como ele fala, dar esse testemunho da nossa fé viva em Deus. A partir do momento que nós estudamos as leis de Deus, que estamos aqui na doutrina, estudando, que temos um grande conhecimento em relação a como as coisas acontecem, né? Então, não adianta a gente estar ali naquele estudo e só na teoria, né? A gente tem que dar o testemunho do que nós estamos aprendendo e termos forças, né? Fé no futuro, para que a gente possa ultrapassar as dificuldades, mantendo a nossa serenidade, né, de acordo com o nível de cada um, não entrarmos em desesperos, nem nada, para a gente poder, como ele coloca aqui, ó, o maior testemunho é do nosso próprio sacrifício pela tua causa. Então, quer dizer, a gente trabalhar por essas causas de Deus, né? E isso trazer tranquilidade, pacificação e elevação espiritual para todos nós. Foi o que Jesus demonstrou na sua passagem no Calvário,
com tanta dor, né, para nós, olhando para Jesus, aquilo representou muita dor, muito sofrimento, né? E ele passou ali com tranquilidade, né? Tanto perdoando aqueles que estavam ali fazendo Jesus sofrer fisicamente, né? Então a gente perceber todo essa demonstração, né, da fé de Jesus, mostrando realmente para nós essa grandeza, essa luta, né, que nós temos que ter para manter realmente, com o nosso próprio sacrifício, as causas de Deus, né, as leis de Deus. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal um motivo de sua alegria imediata. Que me sinta sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmo, né? Quer dizer, a gente está com Jesus, né? Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. Quer dizer, nós que estamos aqui tentando estudar, tentando nos melhorar, nós temos que dar esse testemunho para que outras pessoas possam observar o nosso comportamento, as nossas atitudes diariamente, para que a gente possa ter uma adesão a esse Evangelho para através da exemplificação, assim como Jesus fez, né? Ele exemplificou tudo aquilo que ele pregou. Não adianta a gente ficar pregando, falando, e quando a gente chega lá fora, né, quer dizer, fora da casa espírita, e a gente não dá esse testemunho, né? O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu, eu, porém, te conheci, e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja, né? Então Jesus aqui mostra, né, o que ele veio realmente fazer, né? E pedindo, né, que abrisse os corações para que houvesse essa claridade renovadora dos sentimentos, né? Então Jesus está aqui nessa oração rogando por todos nós, né? E terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago, que era chamado Tiago Maior, e João, o evangelista, para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com seus passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração, né? Quer dizer, Judas, como já estava ali programado que ele iria trair Jesus, essa oração, né, mexeu muito com os sentimentos dele. Mas, de qualquer forma, Judas acabou entregando Jesus, né?
Então, para vocês verem, mesmo aqueles que estavam muito próximos de Jesus, e ainda teve alguém que pôde trair Jesus, né? Apesar de toda aquela intimidade, de tudo que Jesus fez, trouxe para todos nós, mesmo assim, ainda se teve um ato de traição. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro, apesar do sol radioso da tarde a iluminar, a paisagem soprava o vento em rajadas muito frias. Daí a alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam um monte, povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo, né? E aqui é um momento em que Jesus vai pedir os apóstolos, né, seus discípulos, para orar e vigiar. E aí, continuando aqui o texto, né, acomodando os discípulos em bancos naturais que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto: esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Então ele convida aos apóstolos, né, João, Tiago e Simão Pedro, para que orasse e vigiasse com ele, né? Porque ele, logo depois, ele iria passar por grandes dificuldades. Então Jesus faz esse pedido para que tenha, né, todo esse amparo também de seus discípulos. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou: oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do mestre, pois se ele aqui nos trouxe apenas nós 3 em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio, né? Foi aquilo que eu falei lá no início. Eles se sentiram muito bem, se sentiram, de uma certa forma, usando uma palavra aqui, prestigiados, né? De estar ali, percebendo que eles tinham total, que Jesus confiava neles, né? Então isso traz para qualquer pessoa, né, uma satisfação muito grande, né? Você saber que alguém que está muito acima de você, muito, né, confiar em você, né? Então isso traz um sentimento muito grande para qualquer pessoa, né? Nós, quando alguém confia em nós nos sentimos bem. Imagina Jesus, né? Como esses apóstolos não se sentiram. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração, né? Jesus se afasta um pouco, eles começam a orar e dormem. Passando alguns minutos, acordavam ouvindo o mestre que lhes observava: despertai, não vos recomendei que vigiasses? Jesus interrogando a eles, né? Não podereis velar comigo 1 minuto sequer, né? João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor,
lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo, né? Então, quer dizer, Jesus teve a companhia ali de um anjo, né? Como ele coloca aqui, um anjo de Deus, né? Um espírito de grande envergadura que vem auxiliá-lo nesse momento, né? Mais uma vez lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Quer dizer, Jesus estava pedindo aos seus discípulos que eles orassem. Era um momento decisivo, né, que Jesus ia dar o seu testemunho. Essa que é a realidade, né? Passar por tudo que ele passou, né? Então ele estava pedindo realmente aos apóstolos que orassem, e orassem com sentimento, que ele fala aqui, né? Orassem com o coração. Contudo, né, mais uma vez ele pediu com o coração. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre a lhes repetir: não conseguistes então orar comigo? Né? E nesse instante aqui, né, então assim, a gente vê dois momentos que Jesus pede para que seus discípulos orassem com o coração, orassem com sentimento para ele, né? Junto com ele, né? Então, para a gente perceber a importância que nós temos em relação a nós estarmos ali concentrados, né? Dentro das nossas orações, dentro de palestras que assistimos, de estudos, né? Eu trago aqui nos domínios da mediunidade, André Luiz e Chico Xavier, no item 4, né, Obreiros da Vida Eterna. E ele vai falar exatamente dessa questão das pessoas se dispersarem, né? Então ele fala assim: os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Então aqui ele já traz que essas palestras, que essas oratórias podem desligar, quer dizer, nós estamos muitas das vezes ligados a determinados sentimentos, a situações de grandes complicações, e muitas das vezes a palestra ela vem nos trazer, né, um conforto e nos desligarmos desses pensamentos negativos, né? Então é por isso que ele coloca dessa forma. E aí continua aqui: em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos o sono provocado, para que se lhes adie a renovação. Então, assim, todas as vezes que eu olho aqui, né, todas as vezes que nós vamos para uma palestra, que vamos para algum estudo, entrar numa prece, nós estamos dispondo de um tempo para isso, né? Então, que nesse tempo que nós estamos nos dedicando à nossa vida espiritual, que a gente possa nos concentrar, que a gente possa ter a nossa atenção voltada realmente para aqueles estudos. Como o André Luiz coloca aqui: olha, todas as vezes que a gente acaba, né, adormecendo e tudo, a gente acaba adiando a renovação. Porque muitas das vezes é naquele momento que a gente está, porque podemos estar dentro do centro, mas o nosso pensamento pode estar muito lá fora. E aí são dadas brechas para que nós acabemos sendo manipulados e nos escutando, e acabamos
não escutando a palestra, perdemos parte da palestra, né? Ou então nas nossas preces, nas nossas orações, nós não concentramos no que realmente nós estávamos ali programados para fazer, né? É claro que, por exemplo, aqui é como ele coloca, né? O sono provocado, mas também tem aquele sono que muitas das vezes a gente vai cansado para uma palestra, foi um dia exaustivo de trabalho, tudo, mas a gente já está fazendo um sacrifício de ir até lá, né? Então que a gente possa realmente nos concentrarmos mais um pouquinho ali, ter um esforço pessoal para que muitas das vezes aquela palestra pode ser alguma coisa muito libertadora para todos nós, né? E a gente perde a oportunidade e retarda, como o André Luiz faz ali, né? Eu só trouxe isso aqui para fazer um paralelo com as advertências que Jesus fez para os discípulos, né? E isso sirva para todos nós, para que a gente possa entender um pouco mais em relação dessas questões, né? E aí, continuando aqui, os 3 discípulos acordaram extremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. O filho de Iscariote avançou e depois, na fronte do mestre, o beijo combinado. Quer dizer, aquele beijo era para mostrar quem era Jesus, né? Olha, esse aqui com beijo, esse é Jesus, né? Ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou: amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam e lhe manietaram as mãos como se o fizessem a um salteador vulgar. Depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso, né? E cada um aqui vai reagir de uma forma, né? Toda essa situação faz com que cada um reaja de uma forma. E Humberto de Campos vai falar aqui: Pedro e João foram os últimos a se separarem do mestre bem-amado, depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação, né? Então vocês vejam que eles não tiveram condições e também ficaram acuados com toda aquela situação ali. No dia seguinte, e o único que realmente ficou com Jesus até o final foi João, junto com Maria, né? No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé. Isso ele está falando em relação aos discípulos, né? As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a segui-lo, né? Então as pessoas ficaram com medo de seguir, né? Vendo o quanto Jesus estava sofrendo, e isso realmente fez com que os apóstolos ficassem realmente com medo, né? Das represárias que poderiam tomar os soldados em relação a eles, né? Da corte provincial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto e à zombaria.
com exceção do filho de Zebedeu, foi João, que se conservou ao lado de Maria, né, que eu falei anteriormente, até o instante derradeiro. Todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram, receosos da perseguição. Alguns se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo vacilante entre a dedicação e o temor, né? Então, para vocês verem o quanto que cada um reagiu de forma diferente diante da situação, né? O medo de sofrerem as mesmas consequências que Jesus estava sofrendo. Só que Jesus estava ali demonstrando realmente, né, para nós, essa questão de mostrar realmente que ele e o Pai eram únicos, né, e que a gente pudesse ali ter essa observação. E os apóstolos não conseguiram isso, mas e uma coisa assim, importante também, essa questão da traição de Judas, dando um beijo nele, é uma coisa muito marcante para todos, né? E mesmo assim, Jesus estava ali perdoando a todos, né? É uma passagem assim, é um exemplo muito grande para todos nós. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na última hora. Então aqui Jesus mostra a resignação diante das provas, né? Conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho, o caminho de redenção da existência, observou as piedosas mulheres que cercavam, banhadas em lágrimas, né? Então aqui é interessante, né, que quando ele coloca aqui que cada um tem o seu momento, né? Cada um está num momento espiritual diferente. Então vai chegar a hora que nós vamos ter as convicções necessárias, a força necessária para darmos o testemunho. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora, né? Ele estava ali exemplificando para todos nós. Apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxe incomparáveis hinos de alegria, né? Então, o Evangelho só foi tocado, né, foi dado continuidade a todo o trabalho depois da ressurreição de Jesus, porque os discípulos ficaram muito atordoados, temerosos com os acontecimentos. E a partir, né, da ressurreição, eles se puseram a trabalhar de novo no Evangelho. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Porque dormira ele, que tanto o amava, no momento em que o seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto, né?
Então, João faz uma reflexão do que teria acontecido com ele, né? E isso é importante, né? Que a gente sempre reflita diante das nossas dificuldades, das nossas faltas, né? Para que a gente possa ter um crescimento. Aprender com as dificuldades, né? Aprender com nossos erros, né? Para que eles não possam, para que não se possa repeti-los, né? Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia, nas mais dolorosas expectativas? A visão do Cristo ressuscitado vem encontrá-lo absorto nesses amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao Mestre adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu descuido da hora extrema, né? Então, naquela hora que Jesus pediu, ele foi refletir sobre isso, né? Por que dormiu, né? 2 vezes, não foi apenas uma, né? Algum tempo passou sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. João, né? Que filho de Zebedeu. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como uma atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava da sombra, com divino resplendor, precedendo suas palavras, o sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem de ascender sozinho o calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Essa questão aqui dos entes amados do mundo é que muitas vezes a gente quer fazer a nossa transformação, quer se dedicar mais ao centro, mais uma atividade humanitária, né? Algo no sentido de caridade, e a gente às vezes fica preso àquelas pessoas que ainda não entendem, né? Então, assim, cada um tem o seu momento. Então, se está no nosso momento, né, que a gente tenha essa força de nos libertarmos desses entes queridos e seguirmos nas atividades que nós temos que fazer, né, e não ficarmos presos apenas. Não estou falando para largar os nossos entes queridos, né, mas eles estranham muito quando você passa a frequentar, a questão do centro espírita, está sempre lá, trabalhando, e aí? E vem as cobranças, né? É isso que ele está se referindo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, estando seus familiares e companheiros de confiança a dormir o sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixeis de orar e vigiar. Né? Então, que a gente possa aqui ter aprendido um pouco mais, nos mantermos, não nesse sono, como ele fala aqui, dos nossos queridos, dos nossos amados, né? Que a gente realmente possa nos dedicar a manter esse evangelho vivo, né? Porque isso nós estamos dando continuidade a todo o trabalho que Jesus
veio fazer aqui na Terra, né? Então, que a gente não tenha esse sono, né? Que a gente se desperte e que nós possamos verdadeiramente, com os bons sentimentos, levar a palavra de Deus, o Evangelho que Jesus trouxe para todos nós mais à frente, para ajudar muito mais pessoas, né? Assim como nós já estamos sendo muito ajudados, a gente também poder passar isso à frente, tá? Uma boa entrada de ano para todo mundo, com muita paz, muita alegria, saúde, e que a gente possa ter um ano melhor, com muita tranquilidade. Que Deus nos ampare e que Jesus está no comando. Graças a Deus.